Imagina o seguinte, varizes é uma doença crônica que geralmente dá em membros inferiores porque o ser humano mudou a posição, né? Antigamente, lá atrás, né, nas nossas ancestrais, a gente andava de quatro, né? E quando começou a ficar em pé, aumentou muito a incidência de varizes no ser humano, tá? Aí o que acontece também? Outra mudança, principalmente na gestação. As mulheres acabam tendo filhos e acaba aumentando a pressão intraabdominal e acaba tendo o quê? Acaba tendo varizes pélvicas. É um termo que se usa muito pouco, né? Pouca abordagem na parte vascular, mas que cada vez mais está mais frequente. Dores pélvicas, né? Devido às varizes ocasionadas principalmente no período gestacional. E também, em alguns casos, a gente observa alguns tipos de veia, principalmente em face, que acabam tendo não um prejuízo em termos circulatório ou alguma coisa que causa dores, tá? Mas principalmente um incômodo estético, aquelas veias mais escuras aqui ao redor dos olhos, esverdeadas ou arroxeadas, e também aqueles vasinhos, aquelas telangiectasias de nariz que acabam prejudicando a parte visual e estética. E de que forma que esse tratamento é feito para a pessoa eliminar e também ter a sua qualidade de vida, além do estético, né? O principal é o tratamento clínico, né? O paciente ser muito bem orientado pelo seu vascular em relação ao uso de meias elásticas, principalmente, e atividade física. Um segundo passo, o paciente que mantém dores ou que visa melhorar a parte visual e estética, a gente aconselha os tratamentos híbridos, que seriam associações tanto da escleroterapia, que são aquelas aplicações, e o laser transdérmico, que a gente consegue juntar essas duas sessões em uma só e potencializar o efeito do tratamento estético. A cirurgia era feita muito precocemente antes. Meninas, antes de engravidar, já faziam cirurgia. Hoje, a tendência é não se operar mais antes da gestação, ainda mais com o uso do anticoncepcional, aumenta a incidência também de varizes. O que eu aconselho? Você aguardar e durante a gestação usar a meia elástica de compressão e depois, nas reavaliações, não vai fazer mais um caso ter uma gestação, aí sim começar a tratar essas varizes. Alguns casos, poucos casos são cirurgia, não tem como ser de outra forma, mas a maioria, mais de 80% dos pacientes hoje, é possível fazer só no consultório. Doutor, quando o caso fica grave, o que acontece? Uma varize maltratada, principalmente em pessoas que moram em regiões muito remotas, longe de informação e acesso ao médico, o que pode acontecer com esse paciente? O que mais implica na qualidade de vida é a formação de feridas na perna, úlceras, né, que são aquelas chamadas úlceras venosas. Essas populações mais distantes, infelizmente, eles não têm o acesso à informação. E não precisa ser remoto, viu? Hoje a gente pega muito paciente aqui da região, mesmo de Rio Preto, que não está tendo um tratamento adequado para varizes e essas feridas têm recidivas. Cicatriza, mas elas voltam. E esses pacientes acabam não tratando da forma correta. O ideal seria ter um tratamento específico para cada tipo de abordagem. E o que é mais grave, que eu acho que não chega a ser só a parte de feridas, seria o quanto que essas dores causam no dia a dia e diminui a nossa capacidade produtiva, laborativa. Por exemplo, se você ao longo do dia começa a ter dores na perna, chega no final do dia, tem uma indisposição, isso com certeza vai diminuir a tua atividade econômica. E aí sim, eu acho que isso implica muito mais, e isso a gente está falando na maioria da população economicamente ativa. Quais que são os grandes desafios, na sua opinião, de esclarecer à sociedade os devidos cuidados que elas devem ter, desde o comportamento no dia a dia até a busca por um especialista na sua área? Certo. Então a gente pode dividir a vascular em dois grandes blocos, né? Aquelas doenças causadas pelas veias
e aí entra tantas varizes, como aquelas manchas marrons nas pernas, aqueles vasinhos que são as telangiectasias, e a parte arterial, que são doenças relacionadas com placa de aterosclerose, ou seja, aquelas placas que formam tanto na coronária, quanto nas carótidas, na aorta, em membros inferiores. Quando você fala no território das doenças venosas, você tem desde o cuidado de novo, ou seja, história familiar, tem que se atentar para varizes, a posição, fica muito tempo em pé, sentado, estático, sem movimentos. O ideal seria a cada 1 ou 2 horas levantar, andar, voltar, mudar de posição. E também, em termos de prevenção, um tratamento clínico para essas doenças crônicas, que são as varizes. Ou seja, você usar uma meia elástica de compressão, fazer uma atividade física. E tudo isso depende de muita orientação, porque infelizmente tem que ter o quê? Mudança de estilo de vida. Essa é a maior dificuldade para qualquer tratamento médico hoje.